Alô, amigos, vamos agora à página 236 do nosso caderno para vermos as propriedades operatórias dos logaritmos. Conforme vocês percebem, são 4 propriedades: logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo de uma potência e o logaritmo do radical. Para quem quer decorar, são 4, mas para quem quer entender, se aprender de fato a primeira, sabe as outras 3. Vamos lá? Pois bem, propriedades operatórias dos logaritmos. Ok, queridos. Vamos ver. A primeira propriedade, ela é denominada de logaritmo do produto. Certo ou não? E como é esta propriedade? Com muita calma. Imagine que você tenha uma logaritmação no sistema de base C e que o logaritmando, o antilogaritmo, seja uma multiplicação A vezes B. Pois bem, toda vez que você tiver uma logaritmação em cujo logaritmando exista uma multiplicação, o resultado desta logaritmação será sempre igual a uma soma de logaritmos, a uma adição de logaritmos. Log mais log, mais log. Agora, quantas parcelas do tipo log mais log, mais log, mais log? Tantas parcelas quantos forem os fatores. Como eu aqui tenho uma multiplicação com 2 fatores, serão 2 parcelas. Agora, preservando o sistema, ou seja, na mesma base. E por que são 2 parcelas? Com 2 logaritmações? Porque é uma logaritmação para cada fator. Um fator é A, log de A na base C. O outro fator é B, log de B na base C. Essa propriedade é conhecida como logaritmo do produto, satisfeitas as condições. A base, o sistema de logaritmos C, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e os logaritmandos têm que ser positivos. Veja como é simples. Se ao invés de log de A vezes B fosse log de A vezes B vezes C vezes D, na base F. Aqui nesse logaritmando você tem uma multiplicação com 4 fatores, então log mais log mais log mais log. No mesmo sistema, base F, base F, base F, base F. E uma logaritmação para cada fator, log A, log B, log C, log D. Agora, como foi que se descobriu isso? Como foi que Neper descobriu que o log de A vezes B na base C é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C? Pois bem, nessa expressão nós temos 3 logaritmações. Log de A vezes B na base C, log de A na base C, que é essa, e log de B na base C.
A nossa dúvida é porque é que o log de A vezes B na base C é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C. Então veja só, de princípio, como nós não sabemos inicialmente que essa primeira logaritmação é igual à soma dessas duas, vamos dizer que a primeira logaritmação, o valor dela seja x, a segunda y e a terceira z. Como nós temos muito mais habilidades com potenciações do que com logaritmações, vamos passar todas para a forma exponencial. Então a primeira fica como? C elevado a x, a base, elevado ao logaritmo, ao expoente, o resultado da logaritmação é igual a vezes b. E a segunda? C elevado a y é igual a A, e a terceira, C elevado a Z, é igual a B. Se o A é igual a C elevado a Y, se esse A é igual a C elevado a Y, e o B é C elevado a Z, eu posso substituir esse A por C elevado a Y, e posso substituir esse B por C elevado a Z. Então essa expressão fica C elevado a x é igual ao A, que é C elevado a y, vezes o B, que é C elevado a z. Então C elevado a x é igual. Aí você tem aqui um produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, y mais z. Então o x é igual ao y mais z. Porque quando eu tenho uma igualdade de duas potenciações de bases iguais, com a base maior do que zero diferente de 1, essa igualdade só se estabelece se os dois expoentes forem iguais. Se o expoente x for igual ao expoente y mais z. Quem era o x? O x é log de A vezes B na base C. Log de A vezes B na base C é igual ao y, que é log de A na base C, mais o z, que é log de B na base C, que é exatamente o que nos diz a propriedade, como queríamos demonstrar. Alguma dúvida? Facílimo, né? Na realidade, né? O que fica aqui no logaritmando é a potência. Então você tem aqui um produto de potências de mesma base. Aí você repete a base e soma os expoentes, porque os expoentes são os resultados das logaritmações, são os logaritmos. Pois bem, se você entendeu bem o logaritmo do produto, dificuldade zero no logaritmo do quociente. Sensacional. Então você vai ter uma logaritmação na base C, e nesse logaritmando, ao invés de ter uma multiplicação, você vai ter uma divisão. Porque ao invés de um produto, você tem um quociente. Aqui no logaritmando você tem A vezes B, aqui você vai ter A dividido por B. Se você trocou a multiplicação pela divisão, que é a sua respectiva operação inversa, o inverso da multiplicação é a divisão, você vai ter que trocar a adição pela sua respectiva operação inversa. E a operação inversa da adição é a subtração. Então, se o log de A vezes B na base C é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C, o log de A dividido por B na base C é igual ao log de A na base C menos o log de B na base C. Essa propriedade dos logaritmos, essa propriedade
operatória, ela é uma consequência imediata da divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. A demonstração desta propriedade é análoga a essa daqui. Vamos ver? Vamos! Olha aqui. Quais são as logaritmações que você tem? Você tem log de A dividido por B na base C, log de A na base C e log de B na base C. Transformando através da definição para suas respectivas formas exponenciais, dizendo que o logaritmo aqui é x, aqui é y e aqui é z, sai que c elevado a x é igual a A sobre B. E dessa, c elevado a y é igual a A, ou seja, A é igual a c elevado a y. E desta, c elevado a z, a base, o expoente, né, que é o resultado da logaritmação, e aqui a potência, que é o logaritmando ou outro logaritmo. Então, c elevado a z é igual a b. O b é c elevado a z. Se este é o valor de A, qual? C elevado a y. E este é o valor de B, qual? C elevado a z. Você substitui este A por C elevado a Y e este B por C elevado a Z. Então fica C elevado a X é igual a C elevado a Y sobre C elevado a Z. Então o C elevado a X é divisão de potenciações de mesma base. Repete a base C e subtrai os expoentes y menos z. Se c elevado a x é igual a c elevado a y menos z, x é y menos z. Mas quem é x? Bora lá? Quem é x? X é log de A sobre B na base C. Log de A sobre B na base C. Esse x é igual ao y, mas quem é o y? É o log de A na base C. Log de A na base C menos o z. Mas quem é o z? Log de B na base C. Que é exatamente o que tem aqui na propriedade. Isso é uma consequência de uma propriedade da potenciação, porque aqui você tem uma divisão de potências de mesma base. Aí você repete a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade. Propriedade 3, conhecida como logaritmo da potência. Logaritmo da potência. E aí, amiguinhos, vamos lá? Então você tem uma logaritmação na base C. E aqui no logaritmando, você tem uma potenciação, A elevado a B. Toda vez que você tiver uma logaritmação e no logaritmando tiver uma potenciação, é só você pegar esse expoente B e multiplicar ele pela logaritmação, mantendo a base e usando aqui no logaritmando a base da potenciação que estava no logaritmando. Essa propriedade, queridos, é uma consequência
imediata da primeira propriedade do logaritmo do produto. Por sinal, para ficar de acordo com as letrinhas do caderno, no lugar desse B, vamos botar N. E no lugar desse C, vamos botar B. Ou seja, se no logaritmando você tiver uma potenciação, por isso que a propriedade é logaritmo da potência, você pega o expoente da potenciação que está no logaritmando e bota ele para multiplicar a logaritmação, preservando a base e mantendo no logaritmando a base da potenciação. Tipo, log de 3 à quarta na base 2. É imediato, é 4 vezes log de 3 na base 2. Mas por que é isso, hein? Vamos ver. O que é que tem aqui nesse primeiro membro? Log de A elevado a N na base B. Isso é a mesma coisa que log na base B de quem? A elevado a N é A vezes A reticências vezes A com N fatores. Aí, usando a primeira propriedade, a do logaritmo do produto, sai que log de A elevado a N na base B é log de A na base B mais log de A na base B mais reticência mais log de A na base B. Porque se no logaritmando eu tenho uma multiplicação, fica uma logaritmação para cada fator e serão tantas parcelas quantos forem os fatores. Como são N fatores, N parcelas. Se fossem apenas 2 parcelas, 1 log A mais 1 log A, 2 log A. Se fossem 3 parcelas, 1 log A mais 1 log A mais 1 log A, 3 log A. Como são N parcelas, o log de A elevado a N na base B é N vezes log de A na base B, que é exatamente o que nós temos aqui na nossa propriedade do logaritmo da potência, como queríamos demonstrar. E a quarta e última propriedade, P4, é a que fala no logaritmo do radical. Quem tem radical é a radiciação. Então aqui, ao invés de uma potenciação, você vai ter uma radiciação. E como é que fica isso? Log na base B, e aqui no logaritmando, você tem uma radiciação, raiz enésima de A. Se fosse uma potenciação, como aqui, você pega o expoente e bota ele para multiplicar a logaritmação. Mas como é uma radiciação, você pega o inverso do índice. Como o índice é N, você pega 1 sobre N, vezes o log de A na base B. Professor Edinaldo, eu não entendi. Calma, você está aperreado. Deixa eu fazer você entender legal. O que é que nós temos aqui? Log da raiz enésima de A na base B. É evidente que esse A está elevado a 1. Então, isto é log de A elevado a 1 sobre N na base B. Você transformou essa radiciação numa potenciação. Então agora é só aplicar o logaritmo da potência. Você pega o expoente 1 sobre N e bota ele para multiplicar a logaritmação de A na base B. Como queríamos
demonstrar. Sensacional. Então aí estão as 4 propriedades operatórias dos logaritmos. Deixe-me resumi-las aqui. Mais uma vez. Professor que dá aula de logaritmo não pode ter pressa, senão bota tudo a perder. Então, como é mesmo? A primeira propriedade, logaritmo do produto. Como é ela? Log de A vezes B na base C é igual a log de A na base C mais log de B na base C. Segunda propriedade, logaritmo do quociente. Log de A dividido por B na base C é igual a log de A na base C menos o log de B na base C. Terceira propriedade, logaritmo do produto. Como é que é ela? Logaritmo da potência, perdão. Como é que é ela? Log de A elevado a N na base B. N vezes log de A na base B. E a quarta propriedade operatória, P4, logaritmo do radical. Log da raiz enésima de A na base B é igual a 1 sobre N vezes log de A na base B. Então aí estão as 4 propriedades operatórias. Legal ou não? Logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência e o logaritmo do radical. Maravilha! Sensacional! Aí o que é que nos resta agora? O que nos resta agora é fazermos exercícios. Plim!